a história da escola dominical. Você sabe de onde veio e como começou essa escola maravilhosa, a maior escola do mundo, que é a escola dominical? John Wesley, fundador do movimento metodista, quando estava em sua missão em Savannah, na Geórgia, Estados Unidos, em 1737, começou um trabalho de ensino bíblico para crianças. Então, foi um precurso da escola dominical, um anúncio da necessidade desse estudo, há 283 anos atrás. Você vai ver que John Wesley foi um dos influenciadores para esse movimento chamado Escola Dominical, quando ele incentivou o ensino bíblico para crianças. John Wesley dizia: Deus começa a sua obra com as crianças. Essa ênfase do ensino para as crianças motivou a escola dominical, porque a escola dominical não é somente para crianças, mas eles são um grupo que atrai toda a família, e também pela importância de educá-los na palavra de Deus e ter um espaço justamente para esse tipo de ensino. A história registra que no ano de 1769, uma jovem chamada Hannah Ball Moore, com 26 anos de idade, criou a primeira escola dominical em sua residência. Hannah Ball aceitou a Cristo através de um sermão de John Wesley e se comprometeu com a evangelização de crianças nos domingos pela manhã. Essa imagem é apenas ilustrativa. Então, há 251 anos atrás, a escola dominical foi começada por uma jovem motivada pelo ensino de crianças. Ela recebeu a palavra e ela quis que essa palavra fosse transmitida para as crianças, para o conhecimento do evangelho, da mensagem, fosse alcançar essas vidas. Em 1780, em Gloucester, Inglaterra, Robert Hickes, que era um jornalista, um seguidor do metodismo também, influenciado por John Wesley, criou a primeira escola dominical para crianças pobres que viviam abandonadas nas ruas. Robert Hickes é conhecido como pai da escola dominical porque ele formatou, ele organizou essa escola. Ele definiu o papel da escola dominical como um papel de ensino, de treinamento, de capacitação e também social. As crianças naquele tempo só podiam estudar aos domingos, pois durante a semana trabalhavam até 12 horas diárias. E muitas pessoas julgavam Robert Hickes porque ele lutava contra uma injustiça social, que é a exploração do trabalho infantil. Era uma realidade. Então a escola dominical surgiu em um contexto de injustiça, de opressão das crianças, com uma solução para a vida delas, para que elas fossem alcançadas pela palavra de Deus e também abençoadas, né? Então, ele trazia as crianças para a igreja todos os domingos. Então, essa escola era dominical, porque durante a semana as crianças não podiam. Era um contexto em que as crianças trabalhavam, eram exploradas. De 10 às 12 horas, elas estudavam matemática, história e inglês. E de 13 às 17 eram conduzidos à igreja para estudar a Bíblia, conduta moral e ética. Então, o Robert Hickes estudava na escola dominical mais do que apenas a Bíblia. Não que a Bíblia não fosse o suficiente, era o mais importante, na verdade. Só que as crianças precisavam também aprender a ler, escrever, conhecer um pouco de matemática, história e aprender lições morais, lições para a vida. Então, no domingo, as crianças passavam praticamente o domingo todo na igreja. Você vê aí das 10 até as 5 horas da tarde, quase ininterruptamente, as crianças ficavam ali com ele, recebendo ensinos, aprendizado na casa de Deus. Por isso a escola era dominical. Na época que Robert Hickes fez isso, foi uma quebra de paradigmas na educação, porque a educação, o letramento era exclusivo para a classe alta da sociedade, e ele foi chamado de profanador do domingo, porque ele trabalhava no domingo como professor para essas crianças,
e era chamado de mestre de maltrapilhos e pai e tutor de vagabundos malcriados. Ou seja, ele sofreu discriminação por educar crianças que não tinham acesso ao ensino. A imprensa da época também comentava, muitas pessoas, favoravelmente essa iniciativa inédita de Heynckes, que foi popularizar o ensino baseado na palavra de Deus. Então, ele aliou a cultura, a necessidade social do seu tempo, à pregação da palavra de Deus e à evangelização. John Wesley, quando soube desse movimento, ele disse: estou convencido de que essas escolas dominicais são a instituição mais nobre vista desde alguns séculos na Europa e crescerão cada vez mais, contando que seus professores e dirigentes cumpram os seus deveres. Então, John Wesley incentivou a escola dominical. Quando ele teve uma primeira iniciativa de fazer uma escola para crianças na Geórgia, em 1737, foi uma primeira tentativa. Depois, quando Hannibal fez uma segunda tentativa, também influenciada por John Wesley, em 1769, e então em 1780, Robert Heynckes estrutura, organiza definitivamente a escola dominical, e John Wesley incentiva isso como uma estratégia de crescimento do evangelho, de preparação, de capacitação de pessoas e também uma questão social que estava aí implícita também na escola dominical. E no Brasil? No Brasil, a primeira escola dominical foi em 1836, quando chegou ao Rio de Janeiro um missionário metodista, Justin Spalding, e em julho de 1836 organiza a primeira escola dominical no Brasil com 30 alunos no Rio de Janeiro. Então você vê que no Brasil a escola dominical começou em 1836. A história da maioria das igrejas tradicionais, igrejas mais antigas, foi que elas nasceram através de uma escola dominical. E dois nomes muito importantes para falar sobre a evangelização no Brasil e também a escola dominical foram o casal missionário Robert Calley e Sarah Calley. Robert Calley e Sarah Calley foram dois missionários escoceses da igreja congregacional, mas eram independentes, vieram como missionários autônomos, e eles chegaram ao Brasil em 10 de maio de 1855. E a primeira escola dominical permanente do Brasil foi em 19 de agosto de 1855, em Petrópolis. Porque a outra tentativa do reverendo Justin Spalding começou, mas foi interrompida. Então, Robert Calley e Sarah Calley, esse casal de missionários, influenciaram a evangelização e o perfil evangélico brasileiro, principalmente com a música, com a himnologia. Muitos hinos tradicionais, os hinários, são compostos pela Sarah Calley. Você vai ver no final de muitos hinos essa sigla, SPK, é a Sarah Polton Calley. Ela compôs centenas de hinos que nós cantamos nos hinários evangélicos. Então eles influenciaram a evangelização no Brasil, porque eles também trabalharam diretamente com Dom Pedro II. Eles influenciaram o império para que houvesse a permissão, a liberação da evangelização e da pregação evangélica no Brasil. A liberação do culto protestante teve influência direta do Robert Calley e da Sarah Calley. E a estratégia missionária desse casal foi a escola dominical, que definiu o perfil evangélico protestante brasileiro, baseando as suas igrejas na escola dominical. Desde 1855, que a escola dominical existe no Brasil, ininterruptamente, graças ao trabalho missionário deste casal. O livro de estudos dessa escola é a Palavra de Deus. Em obediência ao mandato de Jesus, nós precisamos examinar as Escrituras. Jesus disse em João 5,39, examine as Escrituras. A Bíblia não foi feita apenas para selecionar alguns trechinhos. Você tem que examiná-la, estudar e também manejar bem
a palavra da verdade, como diz 2 Timóteo 2,15. Estudá-la, aprender a Bíblia. Então, a escola dominical tem a visão de capacitação, de treinamento. E a igreja sem capacitação, ela fica parada, ela fica fraca, não é isso? A escola dominical também era comprometida com a família. A família vai junto. Essa cena de uma família juntos na igreja e num lugar onde tem espaço para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os homens, para as mulheres, adultos, idosos, isso é fantástico. É uma escola para todas as pessoas, uma escola inclusiva. E também, quem estuda na escola dominical se forma e se prepara para a vida em todos os sentidos. Quando você está estudando na escola dominical, você está aprendendo a viver de acordo com a palavra de Deus. A escola dominical também é um lugar de quem quer crescer espiritualmente. Você não apenas vai receber uma palavra, uma mensagem, você vai aprender a viver a palavra. Você vai conhecer a história da salvação, o plano de Deus para o ser humano, e você vai crescendo espiritualmente. Uma comparação que eu faço é quando a pessoa, por exemplo, tem um problema de saúde, suponhamos ela sente uma dor de cabeça, e ela vai no hospital, num médico ou alguém, lhe dá ali um analgésico, um remedinho, só para tirar a dor naquele momento. Se você for tomando só o analgésico, depois você vai perceber que aquilo não resolveu o seu problema, não curou a doença. Então você vai buscar um exame, um tratamento, um acompanhamento para erradicar a doença. A escola dominical faz isso. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas vezes nós, como pastores, oramos para alguém, a pessoa se liberta e a pessoa volta com o seu problema? Porque não houve uma libertação de fato, porque quem liberta é a